Prepare-se para conhecer 10 imagens que desafiam a lógica, intrigam cientistas e deixam qualquer um arrepiado. Fotos que registraram o impossível, o inexplicável e o assustador. Algumas podem ser coincidência, outras, provas de algo muito maior do que imaginamos. E fique até o final, porque a última imagem desta lista pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Vamos começar! Em 22 de novembro de 1963, o mundo assistiu, chocado, ao assassinato de John F. Kennedy em Dallas, Texas. O evento foi registrado por diversas câmeras, mas uma figura em particular chamou a atenção dos investigadores e teóricos da conspiração. Entre os espectadores presentes na cena, havia uma mulher misteriosa, apelidada de Senhora Babushka devido ao seu lenço característico, semelhante ao usado por mulheres russas da época. Ela foi flagrada segurando uma câmera e parecia estar filmando tudo de um ângulo privilegiado, bem próximo ao local do crime. O detalhe mais intrigante, enquanto muitos ao redor demonstravam choque e pânico, ela permaneceu calma e focada em sua gravação. O FBI tentou localizá-la para obter sua filmagem, na esperança de encontrar novas pistas sobre o assassinato. No entanto, apesar de diversas investigações e apelos públicos, essa mulher nunca foi identificada. Um tempo depois, uma mulher chamada Beverly Oliver alegou ser a Babushka, mas sua história não se sustentou. Seu filme jamais foi encontrado, e até hoje não se sabe quem ela era, o que viu e por que desapareceu sem deixar rastros. Seria ela uma espiã, uma testemunha-chave silenciada, ou apenas uma civil comum que, por algum motivo, escolheu permanecer no anonimato? O mistério da Senhora Babushka continua a alimentar teorias e intrigar historiadores até os dias de hoje. Em 1919, um esquadrão da Força Aérea Britânica reuniu-se para uma fotografia oficial. Nada de anormal à primeira vista, até que, ao analisarem a imagem com mais atenção, notaram algo perturbador. No fundo, entre os rostos conhecidos da equipe, estava o rosto de Fred Jackson, um mecânico da unidade. O problema: Fred havia morrido tragicamente 2 dias antes da foto ser tirada, vítima de um acidente fatal com uma hélice de avião. Seu funeral aconteceu no mesmo dia em que a imagem foi registrada. A aparição inexplicável de Fred Jackson intrigou tanto seus colegas quanto especialistas ao longo das décadas. O rosto fantasmagórico aparece com nitidez, como se estivesse junto aos outros membros da equipe, sem qualquer sinal de manipulação fotográfica. Os colegas de Fred reconheceram a figura imediatamente e ficaram aterrorizados com o que viram. Teria sido um erro da revelação da foto? Uma coincidência assustadora? Ou a prova definitiva de que espíritos podem se manifestar através de imagens? O caso de Fred Jackson se tornou um dos relatos mais famosos de fotografias paranormais e continua a ser estudado por entusiastas do sobrenatural. Mesmo com os avanços da tecnologia e da análise fotográfica, ninguém conseguiu explicar de forma definitiva como o rosto de um homem falecido apareceu na imagem de um grupo que já havia se despedido dele. Até hoje, essa foto permanece como uma das evidências mais intrigantes do que muitos acreditam ser a existência de fantasmas. Desde a década de 1930, um fenômeno bizarro tem intrigado moradores e cientistas na região de Esdalen, na Noruega. Relatos descrevem luzes brilhantes que surgem no céu, variando em cor, tamanho e intensidade. Algumas parecem flutuar lentamente, enquanto outras se movem em alta velocidade antes de desaparecer misteriosamente. O fenômeno já foi fotografado e filmado inúmeras vezes, inclusive por pesquisadores que tentam entender sua origem. As teorias para explicar essas luzes são diversas. Alguns cientistas sugerem que possam ser causadas por gases ionizados liberados pelo solo, interagindo com o campo magnético da Terra. Outra hipótese envolve a reflexão de partículas metálicas presentes na região. No entanto, nenhuma dessas explicações foi confirmada, e os avistamentos continuam até hoje. Para os entusiastas do paranormal, as luzes de Esdalen podem ser evidências de atividade extraterrestre, como naves espaciais monitorando nosso planeta. O fenômeno chamou tanta atenção que cientistas criaram o Projeto Esdalen, um esforço para monitorar e estudar essas aparições. Apesar de décadas de pesquisa, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O que realmente causa essas luzes misteriosas? Seria um evento atmosférico raro ou algo muito além da nossa compreensão? O mistério continua vivo, deixando a comunidade científica intrigada e os caçadores de mistérios fascinados. Em uma fotografia dos anos 40, tirada durante a reinauguração da ponte South Forks, no Canadá, um detalhe chamou a atenção do público moderno. Entre uma multidão vestida com roupas formais e típicas da época, um homem se destaca de maneira surpreendente.
Ele usa óculos escuros modernos, uma camiseta estampada que contrasta com o estilo formal da época e segura uma câmera portátil que parece muito avançada para aquele período. A imagem foi analisada por especialistas e aparentemente não apresenta sinais de manipulação digital. Esse fato aumentou ainda mais as especulações sobre sua autenticidade e alimentou teorias da conspiração. Para muitos, essa seria uma evidência concreta de viagem no tempo. A ideia de que alguém do futuro possa ter voltado ao passado e sido acidentalmente fotografado fascina teóricos e entusiastas do inexplicável. Por outro lado, céticos argumentam que, embora incomum, as roupas e acessórios do homem poderiam existir naquela época, apenas não eram amplamente populares. A câmera que ele segura, por exemplo, poderia ser um modelo portátil raro da época. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi dada, e o mistério persiste. O homem de óculos continua sendo um dos registros fotográficos mais intrigantes quando se fala em anomalias temporais. Teria sido um viajante do tempo acidentalmente capturado pela história? Ou apenas um homem com um estilo peculiar para os padrões da década de 1940? O debate segue vivo e sem resposta conclusiva. Na noite de 13 de março de 1997, milhares de pessoas no estado do Arizona, nos Estados Unidos, testemunharam um dos eventos mais impressionantes e inexplicáveis da ufologia moderna. Luzes misteriosas surgiram no céu em formação triangular, movendo-se de maneira silenciosa e coordenada sobre a cidade de Phoenix e outras áreas próximas. Os relatos vieram de diversas testemunhas, incluindo pilotos, policiais e até o então governador do estado, Fife Symington. As luzes foram registradas em várias fotografias e vídeos, mas até hoje não há consenso sobre sua origem. O governo americano inicialmente sugeriu que se tratavam de sinalizadores militares lançados durante um exercício de treinamento, mas essa explicação não convenceu muitos especialistas e testemunhas. Alguns acreditam que o evento possa ter sido um experimento secreto, enquanto outros enxergam uma clara evidência de presença extraterrestre. O mistério da luz de Fênix continua sendo debatido, e novas evidências surgem ocasionalmente, alimentando teorias e especulações. Até hoje, é um dos casos mais documentados de fenômenos aéreos não identificados da história, permanecendo sem uma explicação definitiva. Durante anos, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, têm registrado fenômenos que desafiam a compreensão convencional. Um dos casos mais intrigantes envolve o que ficou conhecido como Cavaleiro Negro. Esse objeto misterioso foi captado em vídeo ao vivo, durante uma missão em que câmeras da ISS registraram uma figura escura e imponente, com contornos que lembravam um cavaleiro, movendo-se silenciosamente próximo à estação. O Cavaleiro Negro se destaca por sua aparência metálica e opaca, contrastando com o brilho intenso dos detritos espaciais comuns. Relatos de testemunhas afirmam que, por alguns instantes, o objeto se moveu de maneira aparentemente controlada, quase como se estivesse realizando uma patrulha no espaço. A abrupta interrupção na transmissão logo após seu aparecimento aumentou o mistério e gerou inúmeras especulações. Enquanto a NASA sugeriu que poderia tratar-se de um fragmento de lixo espacial refletindo a luz solar, teóricos da conspiração enxergam no Cavaleiro Negro evidências de tecnologia não identificada, possivelmente de origem extraterrestre ou ligada a experimentos secretos. Essa aparição não é isolada. Diversos avistamentos de objetos estranhos nas proximidades da ISS, ao longo dos anos, deixam a comunidade científica e os entusiastas do paranormal em constante questionamento. O enigma do Cavaleiro Negro continua, alimentando debates sobre o que realmente acontece além dos limites da Terra. O Lago Champlain, localizado entre os estados de Nova York, Vermont e a província de Quebec, no Canadá, tem sido palco de avistamentos de uma criatura misteriosa há séculos. Conhecido como Champ, esse suposto monstro aquático tem sido descrito como uma criatura semelhante ao mítico Nessie do Lago Ness, na Escócia. O primeiro relato documentado data do século XVII, quando o explorador francês Samuel de Champlain mencionou a presença de um animal estranho nas águas do lago. Ao longo dos anos, centenas de testemunhas afirmaram ter visto Champ. Em 1977, uma das evidências mais famosas surgiu, a foto tirada por Sandra Mancy, que mostra uma criatura escura com um longo pescoço emergindo da água. A imagem foi amplamente analisada, e embora alguns especialistas acreditem que seja apenas um tronco ou uma ilusão de ótica, outros insistem que se trata de uma criatura real. Pesquisadores já realizaram expedições no lago usando sonares e outras tecnologias, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. Será que Champ é apenas uma lenda local, um animal desconhecido ou uma ilusão coletiva? O mistério persiste, alimentando histórias e lendas sobre o monstro do Lago Champlain. Em 2003, uma descoberta chocante foi feita no deserto do Atacama,
No Chile, um pequeno esqueleto humanoide, com cerca de 15 centímetros de comprimento, foi encontrado dentro de uma sacola de couro. Batizado de Ata, essa criatura possuía características físicas incomuns, como um crânio alongado e uma estrutura óssea que parecia pertencer a um ser não humano. Assim que as imagens do esqueleto vieram a público, surgiram teorias de que poderia ser uma evidência de vida extraterrestre. Cientistas e ufólogos se dividiram sobre a origem da criatura. Enquanto alguns acreditavam que Ata poderia ser um feto deformado ou um humano com uma condição genética rara, outros argumentavam que sua morfologia era diferente de qualquer coisa já registrada. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Stanford realizaram uma análise genética completa e concluíram que Ata era de fato humano, sofrendo de múltiplas mutações genéticas que afetaram seu crescimento e desenvolvimento ósseo. Mesmo com essa explicação, muitos ainda acreditam que a história oficial esconde algo maior. Seria Ata realmente um caso raro da ciência, ou a evidência de que não estamos sozinhos no universo? O debate continua, mantendo vivo o mistério da múmia alienígena de Atacama. Uma fotografia tirada em 1950 capturou um momento que se tornou um dos mistérios mais assustadores da história. A imagem mostra uma família reunida em torno de uma mesa, sorrindo para a câmera. Porém, ao fundo, uma figura sombria e fantasmagórica parece estar caindo do teto. O detalhe mais aterrorizante: ninguém da família relatou ter visto algo estranho no momento da foto. A fotografia foi analisada diversas vezes, e até hoje, não há uma explicação definitiva. Algumas teorias sugerem que a figura poderia ser um reflexo ou uma anomalia na película fotográfica. No entanto, há aqueles que acreditam que se trata de um espírito ou uma manifestação sobrenatural. Para aumentar o mistério, dizem que a casa onde a foto foi tirada tinha um histórico de fenômenos paranormais e que, depois desse registro, eventos estranhos começaram a ocorrer com mais frequência. A imagem continua sendo estudada e debatida, deixando uma dúvida assustadora. Será que há forças além da nossa compreensão entre nós? Ou tudo não passa de uma ilusão visual? O mistério da figura sombria do Parque Cooper permanece sem número nenhuma resposta. O caso de Dyatlov é um dos eventos mais misteriosos da história, envolvendo a morte inexplicável de 9 alpinistas russos nos Montes Urais, em 1959. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, estava em uma expedição quando algo aterrorizante aconteceu durante a noite. Dias depois, seus corpos foram encontrados em condições assustadoras, alguns sem roupas, outros com fraturas internas graves, e um deles sem a língua. Não havia sinais de luta, e as pegadas sugeriam que eles fugiram desesperadamente de suas barracas rasgadas por dentro. Entre as evidências mais intrigantes desse caso está uma das últimas fotos tiradas pelo grupo. A imagem mostra uma figura escura e enigmática à distância, em meio à neve. Muitos acreditam que essa foto pode ter capturado a última coisa que os alpinistas viram antes de morrerem. Seria um perseguidor desconhecido? Um fenômeno natural mortal? Ou algo ainda mais assustador? Até hoje, o caso continua sem uma explicação definitiva. Algumas teorias sugerem que os alpinistas foram vítimas de testes militares secretos, ataques de nativos hostis ou até de um encontro com uma criatura desconhecida. A última foto do grupo Dyatlov segue como uma peça crucial desse enigma, reforçando o mistério de uma tragédia que ainda assombra investigadores e entusiastas do paranormal. E aí, qual dessas fotos você acha mais assustadora? Será que algum dia teremos respostas para esses mistérios? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Ah, e tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Corre lá para assistir. Até a próxima!